Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Agora sim. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, mandando aqui sua sugestão e debatendo as principais notícias do dia com os nossos convidados. Hoje, quarta-feira, dia 26. Isso. Sempre me confundo. 26 de junho, maravilha. Depois dessa vitória honrosa do Brasil contra o Uruguai, domingo não terá o Faustão para ter o jogo de futebol contra a Espanha, provavelmente, né? E depois do jogo você assiste o Jornal Cidade Livre, que teria mesmo se tivesse o jogo, não é verdade, Rômulo? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? E até o jornal, ainda bem que o Paulinho fez o gol no final. Já acabou com o nosso problema. Seja bem-vindo. Vitor, seja bem-vindo também. Estava torcendo para o Uruguai, mas infelizmente... Tá torcendo para o Uruguai, Vitor? Pois é, né? Mas por quais motivos? Porque eu prefiro a seleção uruguaia. Você gosta do Uruguai? Gosto do Uruguai. Por causa do São Paulo, né? Por causa do Mujica, tem uma série de fatores. Isso aí. Do meu lado direito, lá da ponta, Silas Gering. Seja bem-vindo, Silas. Boa tarde, Gurgel. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rômulo, professor Carrano. É uma satisfação muito grande nós podermos estar aqui mais uma vez participando desse programa de enorme audiência. Mara, obrigado, Silas. E o professor Rubens Carrano, seja bem-vindo. Rubens. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para... Então hoje nós vamos... Isso aí, essa é a nossa mesa repleta de pessoas ilustres aqui de Itapetininga. Vamos debater as principais notícias do dia com eles. Mas antes queria falar aqui do Jornal Bem-Estar, que agora também em circulação aqui em Itapetininga. Jornal Bem-Estar, que vai sair da foto da Maíra, né, Maíra? Aí, tirou a foto do jornal. O jornal O Dia, que gentilmente colocou fotos dos integrantes aqui da TVI no jornal. Queria agradecer novamente ao jornal pela lembrança. Eu, Lalo, enfim. Muito obrigado ao Jornal O Dia. O Correio de Itapetininga, que dessa semana, sexta-feira, tem um novinho em folha. E a Folha de Itapetininga do nosso amigo Silas Gering. O redator. O redator. Funcionário da Folha. Funcionário, redator, chefe do Folha de Itapetininga. Para começar o programa com a notícia aqui da nossa cidade, que acabou a greve dos funcionários do Hospital Regional. Em reunião hoje com representantes do sindicato, da prefeitura, chegaram a um acordo. Espero que seja bom para todo mundo, né? Que a população também... que acabe esse caos na saúde. Aí também tem uma informação ainda não oficial sobre uma OCIP que vai assumir esse hospital, mas a gente debate isso na segunda parte do programa. Vamos falar das notícias gerais e começar com uma surpreendente. Vamos lá. Gurgel diz que decisão do STF de prender deputado pode afetar caso de mensalão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse nesta quarta-feira que a decisão do Supremo de prisão imediata do deputado Natan Donadon deverá ter repercussão no caso do mensalão. Até acho que a prisão seria possível, no caso do mensalão, até antes. O que importa é que as conclusões do STF, neste caso... Epa, até o meu está tocando. Deverão ter repercussão no caso da ação penal 470. O caso é o seguinte, hoje o STF recusou recursos de defesa aqui do deputado Donadon e mandou prendê-lo imediatamente. A prisão aqui a pena de 13 anos de condenação por desvio de verbas
da Assembleia Legislativa de Rondônia à época. O Natan Donadon é do PMDB. Rômulo, também o judiciário se prostrando às opiniões populares? Olha, tomara que isso deixe de ser notícia assim tão grande por ser uma situação de exceção e vire regra, que o deputado, quando comete um crime, tem que ser preso como todo mundo. Vitor, e essa questão, o que você achou dessa decisão do STF aqui de mandar prender o deputado? Isso vai repercutir no mensalão? Eu achei positiva, casuística, né? Porque vem agora de uma série de boas notícias que vem ocorrendo aí nessa política, né? E não entendo muito dessa parte jurídica, né? Do que pode influir no mensalão, mas espero que se eles forem, como já foram julgados culpados, que também sejam presos, né? Carrano, e chegamos a um ponto que é a exceção cumprir a lei? No caso aqui do deputado, ou não? Foi resguardado o direito de defesa dele? Eu acho que ele deve ter outras instâncias para recurso, né? E tomou-se uma decisão do Supremo Tribunal Federal a partir de coincidentemente ou não, né? A partir de uma pressão popular. O que nos faz ter convicção de que toda ação ordida, popular e que tenha como base reivindicar um direito seu, toda a sociedade como um todo ouve, né? Então, porque o povo tenha consciência e conhecimento de sua força e exija, né? Deixar o barco correr livremente, sempre vai ter excesso. E esses excessos, a população, que no frigir dos ovos, o povo é a razão de tudo, e todos são partes do povo, né? Apenas que alguns dessa multidão foi escolhido pela própria multidão e colocado lá. Se não está agindo a contento, ela que revogue essa procuração. Nos Estados Unidos tem a figura de um plebiscito, não é bem plebiscito, mas como o eleito pode ser destituído pela população quando ele não cumpriu aquele programa prometido a ela, né? Porque ele é o representante apenas. Então eu acho interessante. Silas, essa questão da condenação aqui do Donadon? Olha, nós vivemos num Estado de Direito no Brasil, onde são respeitadas as prerrogativas de cada um. Eu sempre tenho muito receio do sensacionalismo. Eu tenho receio porque o sensacionalismo invariavelmente atinge as pessoas mais humildes. O cidadão muitas vezes é preso, às vezes é preso sem um mandado de prisão, se penetra na sua casa, principalmente gente da zona rural, vai preso. E são pessoas que são execradas imediatamente, até pela imprensa. Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica em relação a isso. Agora, quando uma pessoa de maiores recursos financeiros, de maior potencial político, acaba sendo condenada e depois dos trâmites normais pela justiça, eu acho que nós temos que aplaudir isso. Eu sou contra se execrar quem quer que seja, simplesmente pelo fato de ter um processo, de ter apontado alguma irregularidade. Mas depois que houve todo aquele trâmite, ele teve o direito de defesa assegurado, e houve a condenação nas diferentes instâncias, daí, obviamente, o tratamento ao figurão deve ser idêntico ao do cidadão comum. Vitor, hoje estamos falando aí muito da questão do que a Dilma falou da reforma política, tão famosa reforma política. E a reforma do judiciário? Tem que existir também? Sem dúvidas, né? É uma questão que está aí há muito tempo na pauta também, né? E até hoje não se coloca em prática, né? E não houve também uma pressão, né? Nem nessa reforma, nem na reforma agrária. Somente a reforma política apareceu, né? A tributária também não surgiu só apenas o negócio da tributação das grandes fortunas, né? Mas uma reforma maior não. Então a gente espera que surja isso na pauta, que vire rotina, né? Os bons projetos sejam colocados em votação. Concorda, Romulo? Você é a favor do STF ser eleito pelo povo também?
Olha, fica complicado você ter o juiz eleito pelo povo, porque tem certas coisas que, apesar do povo reivindicar, querer, são questões de direito em si, de aplicação de lei, e ele vai ficar muito atribulado ao que o povo quer. Além do que, se o STF for ser eleito pelo povo, também vai se aplicar as mesmas coisas para os juízes, assim sucessivamente, porque o Poder Judiciário é uno, numa coisa só. Então, por exemplo, num júri, como teve esse caso, mas o último que teve, assim, que foi mais falado, foi o dos Nardones. Todo mundo já queria a condenação dos Nardones antes do julgamento, antes de ser terminado até o inquérito policial. Como é que o juiz vai ter a liberdade de presidir e anunciar uma inocência que o júri venha decretar, ou qualquer outro tipo de caso que escandalize, quando for verificada a inocência nas provas do processo, se ele depender da aprovação popular para ser reeleito, tendo o cargo em xeque? Então você é contra? Eu acho que tem que ser feita devagar. Isso daí, eu acho que não é diretamente a eleição popular, até porque tem que ver o conhecimento jurídico da pessoa também. Às vezes você pode ter um cara muito eleitoreiro, muito carismático, que às vezes não tem tanto conhecimento quanto um outro que é mais fechadão, que não consegue fazer um discurso bonito para o público e não vai conseguir atrair votos para ele. Concorda? Tem que ser eleito pelo povo o STF também, a Suprema Corte, como é nos Estados Unidos, né? Eleito o juiz, né? Inclusive o xerife nos Estados Unidos é eleito pela própria população. Obviamente que deve ter algumas restrições, deve estar na área, deve ser um advogado formado, deve ter algum pré-requisito, um pré-requisito para que isso ocorra. Também não pode ser assim livre. Não elege o Lula para ser no STF. Mas eu acho que a gente tem visto e a história tem contado que muito poder na mão de um só torna-se problemático. Ele até um determinado momento é parcimonioso em todas as suas condutas, mas invariavelmente a história mostra muitos exemplos contrários. Eu acho que deve haver sim um acompanhamento ou uma fiscalização da própria população, né? Para que aqueles que desempenhem uma função pública, de interesse público, seja o mais imparcial possível, né? E qualquer transgressão também sejam punidos. Essa é a minha forma de... Silas, e a reforma política que está no Brasil agora atualmente? Muito se fala disso, muito se fala que o sistema eleitoral brasileiro tem que mudar, o povo também tem que votar melhor, mas os partidos têm que serem mais ideológicos, vanguardistas. Você acha que essa manifestação vai alterar esse sistema eleitoral ou não? É só para baixar um pouco a poeira? Olha, pegando ainda um pouco o gancho do comentário anterior dos companheiros aqui da mesa, eu diria o seguinte: o Poder Executivo e o Poder Legislativo eles devem ser integrados por pessoas eleitas pela população. Já o Poder Judiciário é diferente. É impensável você falar em membros do Poder Judiciário participando de uma campanha eleitoral com conchavos e com tudo. Então, eu acredito que realmente... e vamos lembrar da independência dos três poderes, né? Aquilo que Montesquieu apregoava. Quem faz as leis é o Legislativo. Quem executa as leis é o Executivo. Então, quem faz as leis não deve ser quem executa. E quem julga essas leis, quem julga é o Judiciário. Então, são atribuições diferentes, mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo devem ser integrados por pessoas eleitas pela população, ou mesmo não acontecendo com o Judiciário, senão nós vamos ter uma campanha eleitoral com conchavos e aí complica tudo. Agora, em relação à reforma política, eu acho que mais importante do que ela é o processo de conscientização da população, né? A população deve ser conscientizada da forma como escolher os seus representantes. Eu, particularmente, sou favorável, inclusive, ao financiamento das campanhas eleitorais. Por quê? Porque hoje fala-se, não, há um programa eleitoral gratuito, mas é gratuito entre aspas, porque o custo da produção de um programa é muito elevado, né? O Vitor participou, ele sabe disso. O custo de um programa eleitoral gratuito é muito elevado e acaba pesando, sem dúvida alguma,
o poderio econômico nisso. Então deve haver um esforço para haver uma igualdade de condições entre os diferentes postulantes, entre os diferentes partidos. E a reforma política, ela deve priorizar, em primeiro lugar, a honestidade, né, a compostura na vida pública, avaliando cada cidadão, havendo um critério de triagem que se antecipe às eleições para que realmente o povo depois possa escolher de forma conscienciosa pessoas de ilibada reputação. Mas eu entendo ainda que o processo de conscientização ele é mais importante do que a própria reforma política. Vamos aprofundar o debate da reforma política, que é o que está em voga hoje nesses últimos dias aí. Rômulo, você é a favor do financiamento público de campanha? Olha, eu acho que ele tem que ter um limite onde possa igualar todos os candidatos, na mesma linha que o Silas acabou de falar aqui. Mas você simplesmente proibir o financiamento público de campanha, só vai ter mais crime de caixa 2. A grande verdade é essa. Por quê? Quer dizer, o financiamento particular. Desculpe. Proibir o financiamento particular. Você vai ter mais caixa 2, porque o pessoal vai continuar recebendo dinheiro. Se hoje que já pode, o pessoal já faz caixa 2 para não declarar dinheiro que põe na campanha, que virou, mexeu, você tem condenação por caixa 2, o pessoal sendo denunciado por caixa 2. O pessoal vai querer dinheiro para fazer a campanha, porque uma campanha custa dinheiro. Você tem que fazer o panfleto com seu nome e número, você tem que produzir os comerciais, mesmo seja eleitoral a disponibilização, seja gratuita a disponibilização do horário. Você tem toda uma produção, assim, contratar alguém para bolar o comercial também, um profissional criativo para passar a sua mensagem. Eu acho que não dá para fazer só financiamento público. Concorda? Não. Porque, na verdade, pode ser que fomente realmente o caixa 2, mas será mais fácil de ser investigado, né? Hoje você pega um monte de laranja aí, distribui esse dinheiro entre os laranjas e torna esse caixa 2 legalizado, né? A partir do momento que só ficar público, aí não tem como explicar de onde surgiu aquele dinheiro, né? Aí vai partir de fiscalizar as gráficas, se elas cumprem, se elas geram notas e tudo aquilo que elas promovem, né? Mas é um segundo passo, mas eu acho que a primeira saída é realmente o financiamento público de campanha 100%, não esse que a OAB está propondo aí, a OAB, CNBB, um limite de R$700. Aí se deixa uma grande brecha para continuar acontecendo essas Carrano, concorda? Financiamento público de campanha? Não. Não, eu acho que a população, que é a origem de todos os recursos, já paga impostos. Ainda mais você vai pagar impostos para que os políticos sejam candidatos a um cargo eletivo remunerado. Mas isso já acontece, né? Eu acho que tem que ser privado mesmo, né? Mas daí não vira marketing? Por exemplo, daí não acaba a democracia, dinheiro só para público alguns... não vai ter marketing do mesmo jeito, Gustavo? Que o público mas só alguns... Mas já existe fundo partidário, já tem dinheiro público, só exclusivo não, dinheiro público. Eu sou contra. O que me garante que eu não tenha no recurso público também o marketing? Qual é a diferença de montante para cada agremiação? É proporcionalmente ao tamanho de representante dessa agremiação. E vai se perpetuar, então, o grande partido, que é o PMDB, que tem uma porção de afiliados, ele vai ter um suporte financeiro maior. Se você subtrair o público e considerar somente o privado e fiscalizar eficientemente, como os Estados Unidos faz, você tem contribuição espontânea para quem quiser dar a contribuição. É uma forma pela qual você não vai onerar ainda mais o contribuinte, né? Se existe alguma irregularidade no privado, no recurso privado, se existe o tal de caixa 2, eu acho que a vida inteira aconteceu o caixa 2. E só existe a disposição de se dar recurso do caixa 2 porque se tem o caixa 2, né? Antes você mandava o dinheiro para as ilhas, paraísos fiscais. Hoje você devolve. Eu acho que deveria ser só recurso privado realmente. As empresas têm que abrir a sua contabilidade para poder fazer a sua doação, e não vai ser o público ou o privado que vai eliminar que as empresas façam caixa 2.
Eu acho que uma coisa é uma coisa. Eu acredito que nós não podemos ter a ilusão de moralizar o processo da noite para o dia. Mas se existir o financiamento público, pelo menos é um primeiro impacto para diminuir as grandes diferenças que existem entre os grupos políticos, né? Pelo menos que se dê uma base inicial para todo mundo, né? Para poder fazer, usando uma expressão popular, fazer o básico na campanha eleitoral, né? O difícil é um partido de poucos recursos ficar totalmente à mercê do processo eleitoral, né? Muitas vezes enfrentando a campanha com recursos próprios dos candidatos, que já são recursos limitados, né? E tornando realmente a eleição uma verdadeira farsa, porque realmente aqueles que têm recursos maciços vão acabar levando vantagem. Silas, outro ponto aqui, e o fim do voto obrigatório? Eu sou contra o fim do voto obrigatório por uma razão muito simples. Eu acho que se acabar com o voto obrigatório, as minorias muito bem organizadas vão levar vantagem. Isso não resta dúvida. Eu acho que o voto tem que... Até por uma questão cultural do povo brasileiro, né? Se o brasileiro não for obrigado a votar, ele vai no dia, vai jogar, vai pescar, vai para outro lugar e não vai cumprir a sua obrigação. E o que acontece? Os grupos melhor organizados, e aí entra de novo o papel do poderio econômico, esses grupos vão acabar levando vantagem. Então eu acho que dos males o menor ainda é o voto obrigatório. Concorda? Quer fazer o comentário do anterior? Não, ele passou um pouco o momento. Eu acho o seguinte, vota-se, se nós estamos fazendo reclamando ou comentando que a população ainda não sabe votar, porque ela vota, né? Todos que estão aí foram eleitos, né? Alguma parte está reclamando de que os que foram eleitos não estão cumprindo aquilo que se propuseram a fazer. Então, o que mais ou menos o que fica claro, que uma parte tem uma consciência maior que a outra. Então, nada mais interessante que vote aqueles que estão interessados, realmente. Se os demais deixam na mão deles, dos outros, decidir, é problema de quem abriu mão, né? Os Estados Unidos também, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo. Quem se julga prejudicado pelo programa de um partido, vai e vota em outro partido, né? Então eu acho que nós tínhamos há uns tempos atrás, antes dos anos 30, você votava obrigatoriamente e o seu eleitor não tinha foto. Votava morto, votava por um outro. Quer dizer, sempre houve... E você vai também na história e a briga das elites, elas sempre participam. E elas sempre têm força econômica para não só influir numa votação de um país, de uma cidade, como influir quase que numa região ou quase que no planeta como um todo. Então a força, eu sou ainda de que o sistema capitalista é o que passou a época. Para refazer, a gente vai ter que tirar a força lógica do sistema que domina todos os outros subsistemas. Você é a favor do voto facultativo? Eu sou. Como? Eu sou contra. Sou contra, que eu acho que quem está sendo eleito lá é para representar a população num todo. Tem que ser pela maior população absoluta. E toda pessoa tem que ter a chance de votar no seu representante no Congresso, no Congresso para presidente, para governador. E o brasileiro não tem a cultura de votar. Você pega ainda mais aqui que é em outubro, eleição, que é verão, ninguém quer ir votar. O pessoal é tudo contra. Podia ir para a praia, vou ficar aqui para votar, podia ir jogar bola, podia assar uma carne, vou ter que ir para votar. Então tem que fazer a pessoa ir votar em quem ela quer, porque senão ela não vai sozinha ainda aqui. Se ela vai ter uma abstenção. Votar em ninguém, mas não é direito da democracia. Se o voto aqui no Brasil for facultativo, você vai ter uma abstenção de 60%. A maioria não vai votar. Essa eleição onde só 40% votou para escolher, entre a maioria desses 40%, 20,01%. Você acha que representa o país todo? Tem que fazer para o pessoal votar. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Se fosse assim, não teria um índice de voto branco e nulo de 60%?
Sim, mas Se, a por pessoa exemplo, indo votar, ela normalmente não vota branco e nulo, muito raro. Vitor, você é a favor do voto facultativo? Sou. Eu acho que a gente está num país democrático, né? Então você não pode impor Mas olha que como dá divergência, deu 2-2 aqui, ó. não pode impor que ele seja obrigado a votar, né? E, às vezes, daí, muitas vezes ele vai lá, ele não quer votar e vota em qualquer um. Acontece fenômenos como aconteceu com o Tiririca, né? Então, eu prefiro que ele não vá votar mesmo, que as pessoas que realmente estão interessadas votem. Mas eu acho que não vai haver uma abstenção tão grande como lá nos Estados Unidos e tal. Por exemplo, em Cuba... Às vezes não tem muito, né? Acho que é 15% a abstenção. Depende da eleição, viu? Essas últimas eleições que tem melhorado um pouco esse índice. Agora então, foi recorde, né, Diego? Então, aí cabe aos candidatos a apresentar um programa bom que a pessoa tenha vontade de votar, né? Tem essa questão. A gente já tem uma abstenção de quase 30% entre quem não vai votar e quem vota branco e nulo, né? Então, a gente já tá num número preocupante. Eu acho que a questão é essa mesmo, de se ninguém ser obrigado a votar. A gente está na democracia e que seja liberado. Então, se você vai por obrigação, você não se preocupa, você teoricamente você vai votar mal. Vai pegar um papelzinho no chão e votar para qualquer um. Votar mal. Então, e quem vai escolher os que estão interessados realmente? Então deixa quem quer, eu acho, ir votar. Ou conscientiza o pessoal que tem que brigar pelo seu direito. Para encerrar o debate hoje sobre isso, porque nos próximos dias vamos trazendo outras circunstâncias, limitação do número de partidos. O que você acha disso, Silas? Isso sim, é uma ideia positiva, embora é uma questão que tem que ser analisada com muito cuidado. Nós sabemos hoje que os caciques partidários, eles dominam a máquina partidária, né? E muitas vezes alijam do processo pessoas com grande potencial, pessoas idealistas, pessoas que têm capacidade, competência. E se o número de partidos for extremamente restrito, obviamente que todo o processo político fica na mão desses caciques. Hoje ainda se tem uma alternativa com os pequenos partidos para aquelas pessoas que não têm espaço dentro dos partidos maiores, mas que há também, por outro lado, necessidade de se colocar um limite, não um limite tão grande como nos Estados Unidos ou na Europa, mas se colocar um limite, se dificultar um pouco, se colocar uma exigência de um contingente mínimo de eleitores para se formar um partido, para que realmente nem tanto cá, nem tanto lá, né, possa existir um equilíbrio e o nosso processo eleitoral possa realmente ser considerado exemplar. Eu tenho muito receio das questões culturais que ainda dominam o povo brasileiro, né? As pessoas chegam, tomam conta de um partido e, a partir dali, a partir desse instante, muita gente vocacionada, muita gente competente acaba ficando fora, né? E a máquina fica totalmente dominada por esses elementos. Vitor, fim, a limitação dos partidos políticos, o que você acha? O que você acha? Eu tenho um pouco de medo, porque você limitar a participação de um partido também estar, de uma forma, deixando de ser democracia, né? Porque tem que ver como combater esses partidos de aluguéis, todos esses partidos, existem 30 partidos aí, poucos têm uma influência na política, né? Mais 56 a serem feitos. Tem que ver de que forma isso pode acontecer, porque, por exemplo, a gente tem o PSTU, o PCO, que são partidos que não são partidos eleitoreiros, porque eles aproveitam da eleição para levar uma mensagem, né? Então eles não vão, se colocar, por exemplo, uma cláusula de barreira, que é os 5% lá, eles jamais vão atingir, porque não é essa a missão deles, nem tem isso como meta, né? Só que eles representam uma parte da sociedade, aí como você vai fazer isso? Já outros partidos que conseguem essa cláusula de barreira, mas não tem qualquer compromisso partidário. É só mesmo de ganhar dinheiro, aproveitar da instituição para levantar uma grana. Então, tem que ver de que forma você pode fazer isso. Mas eu acho que, pela cláusula de barreira, eu não concordo. O Vitor está colocando uma coisa muito, muito correta. Por quê? Porque é a questão da consistência ideológica. Hoje, numa eleição para vereador, para prefeito, deputado estadual, deputado federal, se você for questionar os candidatos sobre o que ele conhece do programa do seu partido, eu diria que a esmagadora maioria desconhece completamente o programa do seu partido. Então se tornou uma legenda, como o Vitor falou. E é esse tipo de coisa que nós temos que mudar. Não é tanto o número de partidos, mas é realmente aqueles que se candidatam conhecerem. Por quê?
eles estão naquele partido, naquela sigla, por que eles defendem aquele programa de trabalho. Porque senão acaba virando legenda de aluguel. Carrano, o modelo americano é o ideal e 2 partidos só e... Não, isso tem mais, né? Só que os dois são os majoritários, né? Eu acho que limitar, se houvesse realmente uma linha programática de cada partido e as pessoas seguissem essa linha e fossem fiéis a isso, eu acho que é desnecessário você falar em quantidade ou não de partidos, limitação ou não. Já que os que se tem visto são donos de partido, você limitar, você vai excluir muita gente que poderia ou se fundiu um no outro, né? Como foi feito na cláusula de barreira lá, o Prona se fundiu a não sei quem, o PL. Mas se o negócio é meio aberto, livre, eu escolho os meus amigos para ver o meu partido, então todo mundo tem que ter a chance de participar do processo. Então, não se limita o número de partidos, mas se houvesse o contrário, os partidos tivessem uma linha programada, seguissem esse programa, tivesse como objetivo fundamental o bem-estar comum, não o bem-estar de grupos, tudo bem, né? Mas como isso não ocorre, eu acho que deve ser livre o número. Rômulo, e essa questão da limitação dos partidos? Eu sou contra também essa limitação de partidos, porque você pega normalmente os menores partidos, são os únicos hoje que têm uma linha de ideias que seguem, eles fazem um bom trabalho fiscalizando os maiores, porque eles não entram em conchavo de troca por cargo, normalmente, porque não tem tanta expressão no da esquerda, Congresso. né? Porque o da direita entra à vontade. Quantos partidos de direita? PRTB, por exemplo. Outra coisa, não tem mais esquerda. Hoje a gente tem um grande centro. Do Aerotrem, A gente não tem mais essa de direita e esquerda aqui no Brasil. Hoje a gente tem o centro, e quem é contra esse centro, que é a unificação dos partidos que dominam contra os partidos que estão ali no cantinho deles, tentando fiscalizar esses partidos. Se você pegar, tem um partido de ideologia de esquerda mesmo com representatividade, a gente não tem uma representatividade alta. Mas a gente tem esses heróis que realmente acreditam na ideologia da esquerda, que estão nesses partidos menores, o PSTU, o PSOL também, que tem uma representação maior que o resto. O PCB não, o PCB está juntado lá com o PT, com o PMDB. PCB. Não PCdoB, PCB. Ah, tá. Vitor, e essa questão aí? Para encerrar e a gente ir para os nossos apoiadores. Eu ainda acho que tem os partidos de esquerda, eles podem ter uma grande representatividade, mas tem. Aí tem os grandes partidos que é centro-esquerda, centro-direita, mas todos acham como centro, né? Os bons partidos vão pagar pelo erro dos... Eu até acho engraçado, né, que a gente tem visto nesse protesto as pessoas falando, até aqui no jornal, assim, eu não sou nem de esquerda, não sou nem de direita. As pessoas têm que saber que quem não é nem de esquerda nem de direita é o PMDB, é o Sarney, entendeu? Se você não é nem de esquerda nem de direita, você joga no time do Sarney, do Renan. É esses caras aí que é o seu partido. O pessoal comenta... Diz assim, não existe mais a esquerda nem a direita, né? Esquerda e direita representava a discussão na Revolução Francesa, quem sentou à esquerda do rei ou quem sentou à direita do rei. Os mais revolucionários progressistas sentaram à esquerda. Os conservadores sentaram à direita, né? E você tinha nessa divisão 2 sistemas políticos e econômicos, né? Tem um sistema capitalista e um sistema socialista de produção econômica, e onde a visão de Estado era completamente diferente. Hoje acabou aquela visão de Estado ou a influência do socialismo em grandes países, né? Hoje você aceita-se taxativamente ou tacitamente o sistema capitalista, o modo de produção capitalista. Você pode divergir em algumas variantes do próprio sistema. Então todo mundo passou a ser centro, ou sei lá, ou um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Essa discussão acaba levando até a questão das recentes manifestações. Uma coisa que eu achei muito bonita nessas manifestações, claro, tirando alguns aspectos negativos, como o vandalismo, mas uma coisa muito bonita é o idealismo das jovens gerações. Então aí eu chego naquele ponto que o Vitor tocou. Eu acho que as pessoas foram às ruas por modificações, e aí elas não se identificaram nem com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro.
Eu fiquei muito impressionado aqui em Itapetininga quando eu vi pessoas irem às ruas para lutar, não por interesse particular delas, mas para lutar pelo servidor municipal, aquele herói que bate enxada das 8 da manhã às 6 da tarde e ganha R$600 por mês, para defender o salário da funcionária do hospital regional. Então as pessoas foram com uma mensagem altruísta. E até eu acredito que para esse movimento continuar tendo sucesso, duas providências se fazem necessárias. Primeiro, ficar longe das bandeiras político-partidárias e, segundo lugar, não deixar que o controle fique na mão, às vezes, de uma minoria radical que parte para o vandalismo. Eu diria que esse movimento é tão importante, no próximo dia 14 de julho nós teremos o aniversário da queda da Bastilha, né? E eles se comparem muito a isso. Veja bem, eu hoje passei já dos 60 anos, eu me lembro das manifestações da época anterior à Revolução e depois da Revolução. Eu diria que hoje há uma participação mais efetiva das classes menos favorecidas, porque os outros movimentos eram em grande parte da elite, né? Então era a elite que saía às ruas, hoje não. Hoje é o jovem conscientizado. As pessoas falam muito mal do jovem, isso não é verdade. Dizem que a droga está tomando conta. É claro que o problema da droga é grave, mas eu diria que estatisticamente ainda é uma minoria. Eu costumo levantar cedo, e 6h30, 7 horas da manhã, quem a gente vê na rua indo para o trabalho é o jovem, né? E é esse jovem que mora na periferia, que cursa a escola pública, que sonha em cursar uma universidade pública, que sonha em ter um futuro melhor, que ele está conscientizado hoje e está defendendo o seu direito de lutar. Então é uma coisa muito importante e eu acho que nesse sentido deve fugir das bandeiras político-partidárias. Claro que cada um de nós vai ter sua opção político-partidária, mas o movimento em si não deve se deixar contaminar por esse aspecto. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, aqui ao vivo dos estúdios da TV com os nossos amigos, aqui o Vitor Oliveira, o Rômulo Recarte, o professor Rubens Carrano e o Silas Gehrig. Essa caneca bonita aqui, ó, dá um close na caneca aí, meus amigos. Vamos, close. Aí, essa caneca bonita aqui do Jornal Cidade Livre, você consegue lá na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. Falando em manifestações, Senado aprova projeto que torna corrupção crime hediondo. Atendendo a um apelo da presidente Dilma Rousseff, o Senado aprovou nesta quarta-feira, em votação simbólica, um projeto de lei que transforma a corrupção ativa e passiva em crime hediondo. Com isso, esse delito passa a ser considerado tão grave quanto homicídio qualificado e estupro, por exemplo. Na prática, as penas serão mais severas, de 2 a 12 passarão a ser de 4 a 12. O projeto também enquadra a prática de concussão como crime hediondo. A pena de 2 a 8 passa para 4 a 8 anos. Vai para a Câmara dos Deputados, depois para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Rapidamente, boa proposta? É bom, mas... Aplicável? É bom, mas não vai resolver o problema da corrupção, não é? Porque vai punir o corrupto, mas os corruptores acho que ainda não entram nessa dança, né? Rômulo? Olha, eu gostei. Mostra também uma evolução no que é o crime hediondo no Brasil, que começou com o patrimonial, depois para os crimes contra a pessoa.
E agora os crimes contra a sociedade e ensino todo também sendo considerados hediondos, uma evolução positiva para a legislação brasileira. Concorda, Rodrigo? Concordo. Um avanço? Ouviram a voz das ruas? Se prejudica a comunidade, a coletividade como um todo, a população, o país resume-se na população. Se é contra, vamos penalizar. Concorda? Porque a corrupção é um crime hediondo, porque mata pessoas. Mata pessoas. E eu vou explicar por quê. Há poucos dias, aqui em Itapetininga, foi prestada uma homenagem na Câmara Municipal ao bombeiro Paulo, e ele fez um relato de uma das cenas mais emocionantes da sua vida. Lá em São Paulo, quando um menino pobrezinho, atropelado, foi socorrido, ele morreu logo depois, mas pouco antes de morrer, quando ele foi colocado na viatura, ele falou para o bombeiro: moço, no céu tem pão? Olha só, olha a pergunta. Então veja que uma parte considerável do povo brasileiro passa fome, uma parte considerável não tem atendimento à saúde, isso em grande parte por causa da corrupção. Hoje mesmo eu ouvi um relato, e até eu sou leigo em medicina, quem for especialista me corrija, mas me falaram o seguinte, que hoje só se vacina, por exemplo, contra a gripe H1N1, crianças abaixo de 5 anos e idosos acima dos 60. Por que não se vacina maciçamente a população? Porque não tem dinheiro. E está morrendo muita gente de infecção pulmonar, de pneumonia, em consequência do avanço da H1N1. Então a gente começa a perguntar, onde vai todo o dinheiro arrecadado? Será que se houvesse menos corrupção, essas vidas não seriam salvas? Então por isso que a gente fala, corrupção mata, tem que ser crime hediondo. Maravilha. Vamos falar um pouco de Itapetininga agora, aproveitar aqui a notícia da Folha de Itapetininga, que noticiou a greve dos funcionários do Hospital Regional de nossa cidade. Greve essa que, como eu disse anteriormente, se encerrou hoje. A Prefeitura conseguiu um acordo com os funcionários e com o sindicato, e essa greve se encerrou. Então, o atendimento nos postos, aí, no pronto-socorro municipal e no Hospital Regional, volta à sua normalidade. Carrano, precisou chegar no fundo do poço na saúde de Itapetininga para o pessoal criar alternativas para reconstruí-la? Teve uma queda muito forte, muito acentuada na saúde em Itapetininga. Tiveram alguns momentos bons da saúde, tiveram os momentos da Santa Casa, que havia uma crise de fechamento em alguns períodos, de greve constantes. A saúde sempre foi um problema porque você depende muito de equipamentos de geração externa do exterior, novas tecnologias, custo alto, custo do medicamento, que quase toda a produção está nas mãos das multinacionais. E esses preços corrigem mais rapidamente do que a inflação média dos demais produtos no país. Então, você tem a Constituição de 88 diz que a saúde é um dever do Estado e todos nós temos direito e acesso a essa saúde. Teoricamente, todo mundo deve ser e pode ser atendido pelo sistema SUS. E historicamente, você sabe também que o hemisfério sul, por determinados tipos de produção mais voltado para a agricultura, matérias-primas, você tinha no comércio internacional uma desvantagem comparativa. Então, a renda dos países do terceiro mundo sempre foram menores. E o preço dos produtos produzidos por esses países sempre foram de valores abaixo do industrializado. Então era uma transferência de renda, ou seja, era uma exploração. Seguindo o exemplo de hediondo, deveria se colocar nos países desenvolvidos como criminosos, protagonistas de crimes hediondos para o país, porque subtraiu muito essa renda. Então, historicamente, o povo brasileiro, a grande maioria, é desnutrida, né? Por ser desnutrida, demanda muito serviço médico.
Há uns 7, 8 anos atrás, eu estava vendo umas pesquisas e na nossa região dava que os produtos mais demandados pela população de Itapetininga eram de hospitais e farmácia. Ou seja, era um povo doente. Então você não tem muito recurso na distribuição para ser alocado na indústria, na saúde. E você também não tem, você tem, por outro lado, um custo crescente na área da saúde. Então, cada vez mais está ficando mais difícil de você ter um acesso particular, né? Os médicos, o preço da saúde sobe muito acima do seu salário e você vai tendo um não atendimento, né? E isso, o Itapetininga entra nesse rolo, entra nessa onda, entra nesse clima de dificuldade. Culminou com uma mudança da prefeitura, nessa mudança alguns problemas que levaram, em um pequeno espaço de tempo, a saúde da Itapetininga ficar igual a do período da Santa Lá da Casa, intervenção de 2003. antes da intervenção de 2003. Agora, não sei se chegaram a resolver esse problema. Eu acho que está longe de ser resolvido, né? Você tem os postinhos com uma estrutura de posto ainda deficitária. Você não tem em nenhum posto alguém que seja gerente para gerenciar essa mão de obra, para gerenciar os produtos que entram, que saem, o atendimento. Então, ainda a gestão da saúde, aliado também ao recurso que é limitado, continua vigindo. Rômulo, no Brasil hoje é possível abrir mão de um plano de saúde para ser atendido no hospital público? Olha... Em Itapetininga é possível fazer isso? É difícil, porque felizmente o estado que está a saúde hoje no nosso município, você vai lá, é fila, apesar que no plano de saúde hoje também se tem fila, o plano de saúde também não cobre quase nada do que você precisa. A saúde está ruim tanto no público quanto nos planos hoje, não tem saúde boa aqui na cidade. E dá para resolver esse problema? Eu acho que tem que ter mais investimento em prevenção, não só prevenção com saneamento, limpeza, mas prevenção também aumentando os trabalhos nos postos de saúde, com consulta médica preventiva, e deixar o hospital só para os casos mais graves e para as emergências, porque essa é a finalidade do hospital. Você não vai lá por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma coisa mais leve. Eu acho que é investimento em saneamento, limpeza e em posto de saúde para o atendimento preventivo do médico. Vitor, e essas manifestações que vocês estão organizando aqui na cidade, e a situação da saúde no município, essa pretensa vinda do São Camilo aqui na cidade ou outra organização, ela supra o desejo popular aí ou não? Até me assustou uma coisa nas manifestações de rua, que eu vi muito cartaz contra a terceirização da saúde, assim, uma coisa natural, né, que não partiu nosso, e que acho que vem a calhar, acho que eu vi no Mato Grosso, agora não lembro se é do Sul, tem uma lei já estadual para proibir organizações sociais de assumirem hospitais. Então a gente vem avançando nisso no Brasil, né? Evidentemente que não vai suprir a necessidade, vai ser algo casual, talvez melhore um pouco, mas é aquilo, é um contrato, né? Então tem lá 20 operações, então deu 20, agora para o mês que vem, esse mês já não dá mais. A gente vai atender até 1.000 pessoas, deu 1.000 pessoas, não tem mais dinheiro, a gente não vai atender, né? Então essas são algumas coisas que quando você terceiriza para uma empresa, você está sujeito a isso. Como o nosso amigo disse, a saúde privada também está ruim. Por quê? Porque a saúde não é mercadoria, a saúde é um direito, né? O Brasil gasta muito mais dinheiro que países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos também, que é um país que é totalmente privado da saúde, gasta muito mais dinheiro que esses países onde a saúde é pública e dá resultados, né? Não é ruim, ao contrário de países como o Brasil e Estados Unidos, onde você tem plano de saúde que não cobre quase nada, você tem que gastar muito dinheiro, ainda no Brasil você cai na pública, aí piorou de vez, né?
Então, enquanto a saúde não for tratada como direito e sim como mercadoria, vai ser dessa forma. E é possível dizer hoje, atualmente, em algum lugar que é modelo na saúde pública no Brasil? Ou todas as cidades, todos os estados passam pelo mesmo flagelo? Primeiro porque todos dependem do SUS, né? A tabela do SUS é desatualizada, tem muito pouco recurso. Esses últimos governos que vêm aí, em vez de repassar para a saúde pública, vem repassando para empresas privadas. Agora veio o ministro aí, anunciou mais PPPs, essa é a solução dele para a saúde, né? Mais convênios com PPPs para mais hospitais, ou seja, vamos jogar dinheiro público em empresas aí, então não resolve o problema e vai continuar essas filas do SUS Desculpa, Gustavo. Existem sim alguns modelos de saúde pública no Brasil hoje que vão muito bem e têm feito um belo trabalho. Tem, por exemplo, lá em Jaú, o Centro de Tratamento ao Câncer, que todo mundo quase procura lá, em vez de fazer um tratamento privado, que é uma referência, acho que até internacional, salvo engano, de tratamento do câncer. Tem o de Barretos também, que é financiado tem que elogiar as coisas que funcionam nesse país também. Silas, sem terceirização, dentro da nossa estrutura administrativa complexa, é possível administrar o hospital? Olha, existem algumas coisas que me intrigam muito. Quando o governador Geraldo Alckmin esteve no lançamento da pedra fundamental da segunda fábrica da Duratex, já estava havendo um atraso de 2 ou 3 meses no repasse do governo do estado. E eu perguntei, governador, e o repasse? Ele falou, olha, nós estamos esperando a prestação de contas. Quando o VART assumiu aqui em Itapetininga, nós participamos de uma entrevista e o diretor do VART falou, os recursos são mais do que suficientes e agora, no fim, o que aconteceu? Então, a conclusão que se chega é que o problema principal é a má gestão. Me desculpe até a expressão, é um saco sem fundo, se joga dinheiro desaparece ali. Então, há necessidade de um choque de gestão. Quem esteve na Câmara Municipal anteontem ficou impressionado com o relato das enfermeiras, das funcionárias do Hospital Regional, que falaram o seguinte, a Santa Casa já deixou problema para eles. O SAS não pagou todos os débitos que deveria. O VART sequer depositou um único mês de fundo de garantia por tempo de serviço, depositou só o INSS a parte, e parece que a parte que desconta do empregado, porque isso dá apropriação indébita. Então, cada um que chega deixa mais um problema adicional. Então, a questão é de gestão. Eu torço muito para que a nova entidade que venha a ser contratada, seja ela quem for, seja uma entidade idônea, uma entidade que realmente possa colocar as coisas no eixo. Mas eu ainda acredito que se houvesse uma administração direta, uma fiscalização direta, com a participação de um conselho da comunidade, pessoas trabalhando voluntariamente. Na antiga Santa Casa, quando existia um trabalho voluntário muito bom e funcionava, não na Santa Casa dos últimos tempos, mas na antiga Santa Casa. Então, eu ainda acredito na gestão direta eficiente. Mas vamos aguardar e torcer para que realmente esses problemas possam começar a ser solucionados. Só para fazer uma pergunta para você, cara, você que é o homem da economia. Itapetininga é um hospital regional municipal, ou seja, tem status regional, mas a verba é do município. Com a pequena parcela de contribuição do Estado e a tabela do SUS aí, que também direciona para o hospital, porque hoje ele é 100% SUS. Dá para gerir um hospital com verba municipal quase que exclusiva, mas com status regional? Olha, nesse último período, deu para você administrar o hospital. Com reclamações da população, problemas de saúde, o hospital nunca teve. Mais recentemente, alguma coisa aconteceu. Ele comentou, o Rômulo comentou do hospital e do fato, e o Vitor, de que nas internações, como é contratação com uma empresa, esgotou o volume de serviço contratado, você para, não para. É obrigatório. Mas... Você chega no PS e quem chegar no PS entra. Os hospitais do Rio, quase que uma boa parte, fica em macas, não chega aí para os quartos, porque não existe quarto. Mas se um administrador
rejeitar uma pessoa, no dia seguinte está preso. Então há uma obrigatoriedade de você, quem chegar, ser internado. Se não tiver vaga, fica do lado, estabiliza o paciente e o SAMU tem um departamento que liga para todos os hospitais privados do Estado e vê onde tem vaga, né? Professor Carrano, como se explica, por exemplo, é isso que eu não consigo entender, que o VART tenha pago R$400 mil de consultoria para uma empresa de advocacia, da qual o dono do VART era o que consta era um dos sócios, e ao mesmo tempo não existiam condições para se fazer cirurgias eletivas. Se chegasse lá com uma hérnia estrangulada, exatamente, se chegava com uma hérnia estrangulada, se você não ser transportado para Sorocaba, morresse. Mas as operações eletivas estavam suspensas porque era um hospital municipal e só podia entrar pessoas pelo SUS. E as operações estavam sendo feitas só via pronto-socorro, que é internação direta. O convênio com a IANSP foi suspenso porque o hospital municipal tem que ser 100% SUS. E aí você não poderia. Esse problema é um desvio, realmente, que ocorreu dentro dessa gestão. Mas o que o SUS preconiza é o seguinte, a prevenção, né? O médico da família, da saúde da família. E a área dos postinhos é a área chamada de o consultório da população, que é paga com recursos da própria prefeitura. Qual é a lógica do processo do SUS? Evitar de todo custo que se vá ao hospital, porque lá é caro. Então, os postos de saúde teriam que dar alta ao paciente. E você não vê, nunca viu em lugar nenhum, posto nenhum, que tenha algum paciente que tenha tido alta. Ou seja, culpa do sistema, do atendente e do paciente. Porque ele vai ao posto quando ele tem uma dor. Chegou no posto, você fala, tem uma dor no fígado, ele dá um medicamento, passou a dor, ele não volta mais fazer o tratamento. Então ele não cura, ele continua sendo um demandante perpétuo desse serviço, até que essa dor passa a ser problemática e ele necessita de uma cirurgia. Aí ele corre para o hospital. Quer dizer, a questão que o Cisas colocou, e eu acho perfeito, é a gestão do hospital. Nós temos uma Santa Casa de Itapeva que é muito bem gerida. E lá em Itapeva você não tem problemas de saúde como você vê em outros lugares. Rômulo, o Instituto Vida que administra os postos de saúde e algumas outras coisas relacionadas à saúde de Itapetininga. O Instituto aí, São Camilo, talvez venha para administrar o hospital regional. O que seria melhor? E vou incluir a prefeitura aí. O Instituto Vida, que já administra algumas coisas, administrar também o hospital, trazer o Instituto São Camilo só para o hospital ou a prefeitura administrar tudo isso? Olha, eu acho que o ideal é um órgão só administrar tudo, para você fazer uma política junto dos dois. Integrada, essa palavra, integrada, para um direcionar o atendimento do outro de uma forma que facilite para todo mundo, que senão você tem uma orientação de uma gestão aqui, outra orientação de outra gestão ali, acaba todo mundo batendo cabeça com o outro e não resolve nada. Concorda, Vitor? Pode até integrar, mas que não seja o PIDA, porque a gente sabe que não é uma boa prestação de serviço que a gente ouve dos usuários de postos de saúde, né? Então, se for para integrar, que o São Camilo assuma os postos de saúde também, embora seja contra, mas é que não seja... Você é a favor que a prefeitura assuma tudo? Que assuma tudo, que crie uma empresa pública para gerir, né? Até por essa semana, se não me engano, vence o contrato do Vida, então tem que ver se ele vai continuar também. Parece que renovou já. Já renovou? Até sexta-feira estava essa indecisão. Então, da forma como vem sendo tratado hoje, eu também entendo que tem que ser começado dentro dos postos de saúde e dos programas de saúde da família,
não tem uma boa forma. E também os vereadores, prefeitos, secretários, também tem que entender mais sobre saúde. Também acho que antes de assumir tinham que passar por curso. Por exemplo, uns meses atrás, a gente viu os vereadores brigando para que tivesse um pediatra de plantão no pronto-socorro. É obrigatório. Mas ele é obrigatório ter um de plantão lá, mas seria mais viável se ele estivesse brigando para que tivesse pediatras nos postos de saúde. Porque através dos primeiros atendimentos, de um clínico e tal, ele pode suprir essa necessidade até chegar um pediatra. Aí o ideal seria que esses pediatras estivessem lá nos postos de saúde para dar esse primeiro atendimento de prevenção realmente, para que ele não precise chegar no pronto-socorro e aí você não precisa de ter um pediatra lá, entendeu? Então as pessoas também têm que buscar entender mais sobre a saúde, principalmente as pessoas que estão ali mexendo com isso, e aí acho que é a melhor forma, porque também só ficar no achismo, tentar mudar aqui, mudar ali, também não adianta muito. Silas, para encerrar, o que é melhor? Terceirizar ou a prefeitura? Não, eu ainda acredito que a administração direta seria o melhor, com a participação da comunidade. Agora, a questão do Instituto Vida, do São Camilo, eu não tenho condições técnicas para fazer uma avaliação disso. O Instituto Vida é o nome fantasia, Instituto Educacional e Assistencial. Tem tido um trabalho bom aqui em Itapetininga. Apesar de algumas críticas, não há nenhuma rejeição de conta, não há qualquer tipo, tem havido uma gestão financeira eficiente do Instituto Educacional e Assistencial de Itapetininga. Agora, a questão técnica da administração, não sei, não tenho conhecimento técnico para responder por isso. Uma outra coisa, eu acho que, por exemplo, os debates devem ser realizados, a Câmara Municipal tem feito de forma muito eficiente isso, né? O atual presidente da Câmara, o vereador André Luiz Bueno, ele tem aberto a Câmara, a comunidade. E uma outra coisa importante, a nossa Câmara tem uma representatividade muito boa dos diferentes segmentos da população. Lá nós temos médica, temos delegados, temos representantes dos trabalhadores rurais, né? Então, é isso que uma Câmara precisa, ter uma representatividade proporcional, cada um entendendo do seu assunto. Agora, os assuntos são debatidos de forma geral, através de audiências públicas. Eu sou testemunha que tem sido aberta a palavra realmente a todos. Eu acho que tem sido feito o papel do Legislativo como ponto de referência para os debates, ponto de convergência dos debates da nossa comunidade. Agora, dizer que essa entidade ou aquela é a mais eficiente, eu acho que isso passa por uma avaliação técnica prévia, para a qual eu realmente não tenho conhecimento. Para encerrar. Posso? O Instituto Vida já tem um convênio e há muito tempo com a Prefeitura na área da saúde, né? Mas não tem condições técnicas de operar um hospital. Obviamente ele vai ter que contratar para o seu corpo pessoas especializadas especificamente nessa área para administrar. Eu acredito mais que o Instituto Vida foi levantado ou pesquisado, consultado, porque o São Camilo pediu, se não estou enganado, 90 dias para tomar uma decisão, né? Agora, o São Camilo ele também não administra, ele tem um órgão dele, uma empresa especializada em administrações da área municipais, que é a ProSaúde, e ela sim que deverá vir. Mas é uma empresa que, no mínimo, viria para Itapetininga com uma cobrança de 4 a 4,5 ao mês. Não era esse o valor. O valor estava em 3.300, mas acho que se fechar, vai fechar em 3 milhões mesmo. Olha, da experiência que eu tenho com pesquisas sobre... Eu não acredito que ele fique em 3. De 4 a 4,5 eu acho que a expectativa deles. Se ficar em 3, depois melhor. Eu te conto melhor. Tá. Bom, mas isso dá quase 40 milhões ano, né? Para um orçamento da Câmara da Saúde, 300 milhões? De 80 milhões que é para a saúde, é metade. Aí já você tem problemas
de recurso para outras áreas. Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Antes de agradecer os meus convidados, vou ler a nota da Prefeitura aqui sobre a suspensão da greve. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e de Negócios Jurídicos, informa que levará à Câmara Municipal um projeto de lei visando a contratação dos funcionários do Hospital Regional, em caráter temporário por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, regidos pela CLT, até que uma nova instituição assuma, além de autorização para o pagamento de salário de todas as verbas rescisórias dos 377 funcionários do período de 23 de janeiro a 30 de junho, através de um crédito não repassado ao Instituto VART, entidade que administrava o Hospital Regional. Todas essas medidas foram aceitas pelos trabalhadores em uma assembleia realizada na tarde desta quarta-feira. Em virtude dessas propostas feitas pela Prefeitura, a greve foi suspensa e o seu encerramento dependerá da aprovação da lei pelos vereadores. Então está aí a nota da Prefeitura. Vitor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Volte sempre. E agradecer a participação de todos aí também. Boa discussão. Obrigado. Obrigado também pelo convite. Também foi muito boa a discussão. Agradecer a todos. Estou te convidando para ir para o PT aqui, ó, na internet. Mexo com política. Carrano, obrigado. Volte sempre. Obrigado. É só convidar que a gente estará aí. Obrigado mesmo. Silas, muito obrigado. Trouxe conhecimentos brilhantes aqui para nós hoje. Eu que agradeço pela atenção, agradeço ao Vitor, ao Rômulo, ao Rubens Carrano e a você, Gustavo Gurgel, né, pela brilhante condução aí. É um espaço democrático, onde se debate sem qualquer tipo de restrição e é realmente disso que nós estamos precisando aqui em Itapema. Obrigado. Paulo Cabral, desculpa de não termos lido a sua mensagem aqui na internet, o site deu problema aqui no meu aparelho, que eu não sei mexer direito, então desculpa, mas já te convido a vir aqui no Jornal Cidade Livre ainda essa semana para explicar para a gente a sua posição sobre saúde, já que você é um grande estudioso na área. Então, espero aqui, não vou ler as mensagens que estão chegando agora, para você ter uma ideia, mas espero essa semana para a gente debater aqui e levar informação para o Itapetininga. Amanhã a gente está de volta, fiquem com Deus e até lá.